Olá, meu nome é Mônica, sou jornalista do portal Socialismo Criativo e a gente teve um bate-papo online com a Rose Meusbuger, que é youtuber no canal chamado Elaborando Projetos, consultora, empreendedora social e mentora de empreendimentos criativos. A Rose tem uma vasta experiência na área da economia criativa no Brasil e o currículo dela, a formação dela toda vai estar na descrição desse vídeo no nosso canal do Socialismo Criativo no YouTube. Vamos ao bate-papo? Rose, conta pra gente, um mapa da indústria criativa feito pela Firjan em 2017 mostrava que o número de profissionais criativos no Brasil cresceu. Esse levantamento apontou, por exemplo, que no Rio de Janeiro a economia criativa gerou 99 mil postos de trabalho. Qual a perspectiva para o setor da economia criativa no pós-pandemia? Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Eu acho que é legal poder compartilhar, aumentar esse público e falar de economia criativa é sempre legal. Retomando esse relatório da Firjan, ele já está um tanto quanto desatualizado, já faz um tempinho que eles fizeram, eles estão tentando atualizar. Existem outros relatórios mais atualizados e recentemente o Itaú fez um mapeamento bacana de segmentos da economia criativa e a gente fica surpreso com os números, né? E acho que esses números são importantes, a gente precisa absorver esses números, os fazedores de todos os segmentos da economia criativa, todos os empreendedores que atuam nos segmentos da economia criativa precisam de alguma forma se apropriar desses números, né? A gente tem, por exemplo, em 2019, segundo o Observatório do Itaú Cultural, perto de 4 milhões de empreendedores criativos no país. E a gente tem uma receita gerada só em 2016 de mais de 350 milhões de reais. Então a gente fala, nossa, quanto dinheiro, quanta gente. Claro que isso, às vezes, se a gente for comparar com o setor do agronegócios ou, de repente, com a indústria no país, esses setores, eles são significativos, eles são importantes, geram tanto quanto, de repente, uma indústria eletroeletrônica. Os setores da economia criativa rendem muito mais ou empregam muito mais do que a indústria farmacêutica, por exemplo, e a gente não se dá conta, né, desses números, e esses números a gente precisa de alguma forma se apropriar deles para poder justificar e explicar a importância da economia criativa no desenvolvimento, quer local, regional e mesmo nacional, né? A gente não tem se apropriado disso, a maioria das pessoas que trabalham nesses segmentos da economia criativa não tem a mínima noção disso, às vezes sequer entendem ou prestam atenção na própria cadeia produtiva do segmento onde atua. Se a gente pegar um único segmento de uma arte qualquer, seja artes visuais, teatro, música, o músico para atuar, ele depende de uma série de outros profissionais, né? De uma série de conhecimentos que ele traz ao longo da vida. E essa cadeia produtiva, de alguma forma, não está mapeada, a gente não tem isso detalhado. E eu sinto falta desses dados, desses números. Graças a Deus, mais recentemente, algumas instituições, alguns organismos têm se preocupado em fazer esse mapeamento para dar subsídios para a gente poder brigar e pleitear por políticas públicas mais assertivas para os segmentos da economia criativa. E no pós-pandemia ainda não se sabe direito o que será no pós-pandemia, né? Eu acho que existem oportunidades, sim, mas a gente não tem a mínima ideia. A gente está tentando durante a pandemia, talvez se preparar ou criar novos hábitos para alguma coisa que a gente não sabe direito ainda o que vai ser. São dados robustos aí que você trouxe para a gente, né, Rose? E, como você falou, é pouco divulgado, ou é divulgado de uma forma que acaba não atingindo, de fato, os produtores aí que atuam nessa área, que precisa de tanto estímulo, né? Para poder, enfim, ampliar as suas ações, já que é um setor bem estratégico e com uma visão diferenciada da economia, né? E, nesse sentido, de você estar colocando para a gente dessa dificuldade de se articular, né, inclusive trazer dados sobre o setor, você integra um conselho gestor
da REC Brasil, que é uma rede de fomento à economia criativa. Isso. Aí eu te pergunto, a gente está, né, em plena pandemia, situação de calamidade na área sanitária no mundo. Nesse período, você notou um aumento na busca pela plataforma, Rose, do REC Brasil, em função aí justamente da situação de pandemia? Houve uma procura maior? Especificamente na rede, a gente tem um trabalho todo de articulação, de fomento à economia criativa. A gente vinha num trabalho com a rede, que tem conexões em praticamente todo o território nacional. A gente vinha num trabalho, num crescendo, e a gente paramos um pouco esse trabalho por volta de 2018, e a gente estava exatamente agora, no início de 2020, fazendo todo um trabalho de reestruturação para fortalecer o trabalho dessa rede, quando a gente, né, foi impactado aí pela pandemia, a quarentena, e todo o trabalho que a gente vinha feito, a gente meio que parou. E durante esse momento de parada, uma coisa que a gente tem percebido é que todas as mídias sociais têm sido amplamente usadas e fortalecidas. Eu acho que neste momento o que está acontecendo é uma tentativa, uma busca de usar essas plataformas digitais para compartilhar conhecimento, entretenimento, viabilizar negócios. A gente está descobrindo, inclusive, como usar essas plataformas é um exercício, na verdade, né? Eu profissionalmente, eu já vinha transformando o meu empreendimento, as minhas atividades e colocando a minha atividade nas plataformas digitais. Então, de alguma forma, eu acabei fortalecendo o meu próprio empreendimento nesse momento. O que eu sinto é que uma massa muito grande de profissionais não faziam isso, ou não perceberam a mudança que o próprio mundo está passando. O mundo está passando por uma transformação há pelo menos uns 10 anos. Há 10 anos que a gente vem paulatinamente sofrendo uma mudança graças à tecnologia que a gente tem a cada dia, com ferramentas novas, formas diferentes de atuar, e esse momento de parada, mas não parada, né? Parada em vários segmentos, estão efetivamente parados, estagnados, por não conseguirem produzir ou não conseguirem ir para uma linha de produção fabril, mas muita gente está produzindo muita coisa nesse momento. Eu vejo muitos artistas indo para as plataformas digitais e descobrindo formas de colocar os seus produtos no mundo virtual. O grande problema, e eu acho que até vai haver soluções daqui a pouco, é como monetizar isso, porque o artista ia para a praça e lá ele abastecia o chapéu, ele ia para o teatro e ele ganhava o cachê dele. Na plataforma digital, ainda há uma dificuldade dele monetizar o trabalho dele, mas já estão surgindo, graças a Deus, né, tecnologia e plataformas onde o artista pode, além de se expor e mostrar o seu trabalho, receber pelo trabalho que está sendo executado. E graças à visão também de alguns gestores públicos, mais notadamente, inclusive fora do país do que aqui dentro do país, se fortalece uma classe de trabalhadores culturais que é fundamental no desenvolvimento de qualquer nação. É a cultura que fortalece qualquer nação. E aí a gente vê França, Alemanha, Inglaterra pensando com mais carinho nesse trabalhador cultural, e no nosso país, infelizmente, são raras as iniciativas mais efetivas de auxílio para esse trabalhador. Mas eu acho que esse é um momento mesmo de repensar, reanalisar, replanejar, é o retudo, né? Você tem que se reinventar. É um momento de se reinventar para um futuro que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser. O que era uma estratégia, né, até bem pouco tempo, né, Rose, agora virou uma necessidade. Então, sim, acho que eu tenho ouvido uma máxima entre os empreendedores aí da economia criativa, até os especialistas, inclusive no evento que acontece agora no Brasil, que é uma feira de inovação e criatividade,
e eles falam muito que o digital é agora, né? Então, a gente já vive uma pós-normalidade, né? Onde todas essas estruturas, como você falou, tudo tem que ser revisto, né? Sim. E, de fato, essa urgência do digital nos pegou de assalto e tem muita gente já conseguindo aí, né? Se virar nesse meio e o grande desafio é justamente como reverter isso em renda, né? Como monetizar. Exatamente. Mas, enfim, esse movimento realmente está acontecendo. E aí você trouxe agora, inclusive, algo que eu já ia te perguntar, que é em relação ao crescimento, ao desenvolvimento da economia criativa nos outros países, mundo afora, né? A gente tem aqui opiniões de especialistas de que a economia criativa ela ganha um papel de protagonismo maior em alguns países como Reino Unido, China, você trouxe aí a França também. Eu queria saber de você, assim, no Brasil, como tem sido tratado esse setor, que atores você reconhece que estão empenhados no desenvolvimento da economia criativa no Brasil? Infelizmente no Brasil acho que ainda não caiu a ficha, né? A gente tem coisas muito pontuais, muito específicas, às vezes em pequenos municípios que enxergam o potencial do turismo aliado à cultura, como potencial de desenvolvimento local, os artistas e os profissionais da economia criativa, de alguma forma, atuando e gerando ocupação e renda na localidade, e o gestor público enxergando aquilo e fomentando, potencializando. Mas é muito raro, é muito pontual. Às vezes uma iniciativa surgiu, tipo Embu das Artes, surgiu lá nos anos 70, e se criou uma história do município ser voltado para as artes, e é isso que fomenta o desenvolvimento e o dinheiro que entra no município. E então é muito pontual. A gente não tem uma política de Estado voltada para a cultura ou para a economia criativa como um todo. No Brasil a gente não tem isso. E a gente não tem um gestor público olhando de verdade. A gente vinha num crescendo de gestões passadas, de programas e políticas públicas específicas para a cultura, que eu acho que eram muito importantes e significativas. A gente tinha um programa Cultura Viva, que fomentava a cultura nos lugares mais menores do país, né? Tribos indígenas, mestres griots, e isso fortalecia, mas isso tudo meio que foi desmontado com a última gestão, infelizmente, e a gente não vê ninguém preocupado muito com a cultura enquanto ferramenta de desenvolvimento, né? No país, infelizmente, não. E a gente vê um contraponto, de repente, numa China que investiu pesadamente nas últimas décadas, não é um investimento de meses, né? São décadas de trabalho de investimento no audiovisual, a ponto de ter um filme premiado num Oscar, em categorias que normalmente não se premiaria, né? Graças ao fortalecimento de voltado para o audiovisual. A gente tem um desmonte do nosso audiovisual no país, então acho que a gente precisa repensar, reestudar, replanejar tudo o que a gente vinha construindo e que foi, infelizmente, desmontado. No país a gente precisa rever tudo isso. Rose, pensando aí nesse protagonismo da economia criativa nos países, né? No Brasil ainda você coloca que tem muita coisa para amadurecer, as políticas são poucas que são pontuais e dispersas, né? Não cria aí um caldo que consolide ela enquanto política pública de fato de Estado, né? E na nossa pesquisa a gente descobriu que o programa Conexões Brasil, ele faz parte da REC Brasil, né? Isso. E a gente viu que ele tem uma proposta muito interessante, que é de disseminar os conceitos das áreas e potencializar os negócios, né? Como que é feito esse trabalho, Rose, junto aos estados aqui no Brasil? O programa Conexões Brasil, ele nasceu mais ou menos em 2016, lá dentro da rede, e a ideia era justamente, a gente tem várias conexões, vários contatos de pessoas ligadas direta ou indiretamente à economia criativa em vários estados. Então a ideia era mais ou menos trazer
essas pessoas mais juntas, né, para que a gente de alguma forma conseguisse conversar e potencializar. Durante um bom tempo a gente ficou só que conversando, de repente começaram a surgir de fato eventos onde eu pude inclusive participar aí então presencialmente, né, e eu acho que agora a gente parte por contatos mais virtuais do que presenciais, e o Conexões Criativas acabou gerando eu trouxe esse Conexões Criativas por um programa do WhatsApp, então as conexões estão todas hoje dentro de um único grupo do WhatsApp. A gente tem conversado com regularidade, são pessoas e profissionais de várias áreas, desde artistas até estudantes e professores universitários, profissionais com alto grau de conhecimento em economia criativa, com participação efetiva em economia criativa, e tem uma novidade que está nascendo aí, graças a esse programa que a gente tem desenvolvido. Surgiu agora dentro desse grupo uma das pessoas, a Daniele... Nossa, fugiu o sobrenome dela, do Cultura e Mercado. A Dani sugeriu que a gente, nesse momento de pandemia, a gente tentasse elaborar alguma coisa juntos, né? Esse coletivo que se disponibilizasse a fazer alguma coisa juntos, até com uma maneira da gente estar produzindo alguma coisa nesse momento. E aí o que acabou surgindo foi a possibilidade desses profissionais, cada um, e é um momento que a gente está inclusive organizando isso, da gente elaborar textos, né? Então, do grupo de 70 e tantas pessoas, 10 se disponibilizaram a estar juntos elaborando esses textos, cada um dentro do seu segmento, da sua forma de atuação, com foco exatamente em trazer inspiração para novos empreendedores criativos para um momento futuro, quando a pandemia acabar. Então, estão sendo produzidos textos, isso tudo vai ser compilado numa única publicação, num primeiro momento uma publicação virtual, que vai ser disponibilizada gratuitamente. Então, a gente já está gerando um trabalho e cumprindo aquela missão de fomentar os segmentos da economia criativa, né? Então, a gente está, cada um dentro da sua área, produzindo alguma coisa. Eu acho que vai ser um material bem rico, a gente tem 10 profissionais de áreas completamente diferentes, articuladores, estudiosos, artistas, gente trabalhando com segmentos específicos como artesanato, o Décio Coutinho, que trabalha no Centro-Oeste, em Goiânia, com territórios criativos, professor de... Então tem um caldo muito legal aí, e eu acho que a gente vai conseguir entregar um material bem bacana para esses empreendedores que estão querendo iniciar, ou estão querendo algum dado, alguma informação, alguma forma de se inspirar para tocar o barco aí depois da pandemia, no pós-pandemia. E anima a rede, né, Rose? Uma forma... Vocês vão ter mais um bocado assim de gente entrando aí para a economia criativa, sim, meio que empurrado um pouco pela pandemia. Sim. Essas pessoas precisam aí também de uma base de conhecimento, né, de capacitação, para entender essa dinâmica, porque o que a gente vê é que a economia criativa, ela é de uma forma muito recorrente mal interpretada, né? Muito, ninguém sabe direito o que é, né? E aí acho que é importante, né, alimentar, animar essa rede, porque a rede vive disso, a rede está ali sendo alimentada. Rose, seguindo já para o final agora do nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: se é possível a gente traçar um futuro dos pequenos negócios na pós-normalidade, que é isso, né, que a gente está vivendo. Você acha que é possível a gente traçar esse futuro? Eu gosto da palavra pós-normalidade, né? Ou pós-anormal, não sei se, enfim, a gente vinha num normal que não era muito normal, né? Se a gente parar para pensar o que a pandemia está fazendo com os relacionamentos, né? Eu acho que a gente encontra muitos pontos positivos. Claro que a gente tem que chorar, são muitas mortes, a gente está com números muito grandes de mortes no país, por medidas não acauteladas demais. Eu acho que está muito... não vamos fazer isso, porque... Eu acho que tem que ter lockdown, sim, nas cidades maiores, são as cidades maiores que têm mais problemas, mas tem que ter um
choque, e é um choque necessário. Vai morrer muito mais gente, infelizmente vai. E isso a gente tem que chorar, a gente tem que... claro que a gente não quer que morram pessoas, mas essas mortes, infelizmente, elas vão acontecer. Não dá para simplesmente, né, dizer, vai morrer, tudo bem, e morre. Não, não é isso. Né? Mas a gente tem que repensar a nossa forma de trabalho. Eu acho que esse momento, para quem sobreviver, para quem passar por esse momento, é o momento mesmo de repensar, reanalisar, reestruturar, reinventar, se reinventar. Né? Acho que a palavra do momento é reinvenção de relacionamentos, reinvenção de forma de trabalho, reinvenção de postura, reinvenção de pensamentos, quebrar paradigmas. A gente vinha num momento muito ruim, onde as pessoas só se conversavam, eu sentia muito, às vezes ia num restaurante, a família toda reunida num restaurante e todo mundo com seu celular na mão, ninguém olhando olho no olho, ninguém conversando com ninguém. Então acho que a obrigatoriedade da gente estar em família, convivendo, gera conflitos também, mas nos obriga a olhar para esse outro, que é marido, que é esposa, que é filho, que é mãe, que é tio. A gente tá se obrigando, é uma situação obrigatória. Né? Nós vamos ter um novo normal. Que novo normal é esse? Não sei, né? Eu não tenho bola de cristal ainda, mas é momento sim da gente, opa, peraí, né? Existe uma hipótese Gaia, né, que diz que exatamente depois de grandes pandemias, grandes conflitos, grandes guerras, e eu acho que essa a gente pode considerar quase que como uma terceira guerra, onde a gente tem aí um grande inimigo mundial que a gente não vê, né, mas que a gente precisa enfrentar e que a gente acaba saindo mais fortalecido. Então, quem ficar vai sair mais fortalecido. Muita gente vai aprender muita coisa boa, mas tem muita gente que vai ficar na mesma e vai querer voltar para aquele normal antigo. De forma de relacionamento. Não, eu quer continuar de onde parou. Não dá para continuar de onde parou. Eu parei no capítulo 2, eu volto pro capítulo 2. Não, você pulou vários capítulos que agora não fazem mais sentido e você começa uma história nova. Que história nova é essa? Não sei. Eu gostaria muito de ter, assim, certeza de que realmente seremos mais felizes, as coisas vão dar mais certo, mas a gente tem que ter esse olhar para os segmentos da economia criativa que são mais intuitivos e a gente usa muito mais a criatividade e o intelecto do que as coisas mais mecanicistas, calcadas naquela produção de linha de produção, né? A indústria precisa se reinventar, o agronegócios precisa se fortalecer, precisamos ter sim produtos mais saudáveis e com menos venenos, e acho que esse é o momento da gente repensar tudo isso, aproveitar esse momento de repensar. O que vai ser no futuro? Eu não tenho certeza. Eu quero acreditar que seremos mais felizes e que sairemos realmente mais fortalecidos disso tudo. Acreditemos, né, Rose? Acho que essa é acaba sendo um grande propósito, assim, um desafio, né, para o momento. É isso que você coloca, assim, de rever as relações, quais as bases éticas em que a gente conduz isso, do ponto de vista, inclusive, de relação com a economia, né? Que economia é essa que trouxe tanta abundância e, de repente, essa abundância não é tão importante, né? A gente descobre que a gente consegue viver de outras formas e vive bem e, de fato, precisa desse contato humano, porque acho que a ordem, né, agora com a pandemia, é justamente a solidariedade, olhar para o outro, é você renunciar até privilégios, né? A gente vê aí doações de grandes empresas, a gente vê uma série de iniciativas de pessoas civis mesmo, né? Para poder justamente colaborar e para que todos possamos sair dessa situação, é claro, com exceções, como a gente vê aí, né, do líder máximo do país, mas de fato ele não expressa, né, ele não representa o que é a história do povo brasileiro, e a gente sabe que é uma gente potente, assim, né, e a gente precisa realmente de uma liderança que reanime isso e que faça, né, prevalecer essa garra, né, do nosso povo.
impressa na nossa história. Rose, olha, eu quero te agradecer muito a sua gentileza de conversar conosco aqui do Portal Socialismo Criativo, parabenizar pelo seu trabalho, que é realmente admirável, muito bonito, desejar sucesso para você e sucesso, inclusive, para o setor da economia criativa, que traz justamente essas conexões mais horizontalizadas no campo das trocas, né, dos negócios, de uma maneira que ressignifica a relação que a gente tem com o dinheiro e com os produtos. E que bonito o seu trabalho. Parabéns, obrigada e tudo de bom para você, viu? Eu é que agradeço o convite, a oportunidade de ampliar esse diálogo, essa conversa com outros públicos e fazer com que essa economia, de fato, não fique só no campo das ideias, mas que ela consiga ser colocada em prática e que os gestores públicos consigam enxergar o potencial todo que existe nos segmentos da economia criativa para fortalecer o desenvolvimento do país. Obrigada, e a gente fica aqui para uma próxima conversa quando vocês precisarem.